Podemos sentar, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, queridas famílias, celebramos hoje um dos grandes mistérios de unidade, do amor de Deus, que é a Santíssima Trindade, a solenidade da Santíssima Trindade. Tem uma música, eu não queria baixar o nível da homilia já no início não, mas tem uma música que vai refletir um pouquinho daquilo que a gente vai falar hoje. O Pai é o que ama, né? O Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. É claro que em resumo a gente poderia dizer isso, só que desdobrar o mistério da Santíssima Trindade não é aqui cálculo matemático, ou a gente não vai desenvolver aqui, trabalhar grandes elucubrações, porque nós estamos falando de algo que se chama mistério. E o mistério ele não pode ser calculado, ele não pode ser assim dissecado. O mistério ele é revelado. E à medida em que nós estamos no lugar, ou pelo menos em comunhão com esse grande mistério, as coisas vão se revelando, as coisas vão se mostrando, as coisas vão acontecendo. E, em primeiro lugar, é preciso que, já que nós começamos e terminamos a nossa vida, né, principalmente a vida celebrativa, quando nós celebramos a Eucaristia e os sacramentos, nós sempre começamos com a Santíssima Trindade. Tudo na nossa vida é movido pela Trindade. E aqui não são três deuses, tá certo? Mas é um único e verdadeiro Deus em três pessoas distintas, tá certo? E aí sim, o Pai é o que ama, vamos falar essa homilia toda, só para de gravar. O Pai é o Filho e o Espírito Santo. Vamos entender assim, só para a gente não catequese boa, certo? Mas, queridos, para a gente entender o seguinte, esse Pai que ama muito, ele não espera de nós o nosso amor para com ele. Antes ele se antecipa. Ele nos ama primeiro. Por isso que o Evangelho de hoje é categórico, lá no versículo 18, né? Quem nele crê não é condenado. Não vem de Deus a condenação. Vem? Não é isso que o Evangelho mostra. E aqui já está talvez um puxão de orelha, de cabelo, ou um arranco de coisa, né, para a gente entender que Deus não quer condenar. A gente colocou na cabeça um ideal de condenação, não sei de quem tirou isso. Enquanto a igreja ela é uma porta da misericórdia, a mãe da misericórdia, ela não quer a condenação, pelo contrário, ela quer que o seu povo, o povo de Deus, seja salvo. A primeira coisa que a igreja mostra para nós, para que nós sejamos salvos, é nos retirar da ignorância. E para nos tirar da ignorância, ela apresenta não só a sua doutrina, mas o lugar da comunhão. A igreja é o lugar da comunhão. E é nessa comunhão onde Deus se revela. De novo, o Pai que ama, o Filho que é amado, né? E o Espírito Santo é esse amor que nos une. Há poucos dias a gente celebrava o mistério de Pentecostes, né? A descida do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos. Não é por acaso. Não é por acaso. Os apóstolos tiveram a experiência, a maior experiência trinitária. E eles vivendo isso, transmitiram, e a igreja hoje continua a transmitir esse mistério graças à fidelidade, aquela abertura do seu coração para justamente não estarmos condenados. Vejam, quem nele crê não é condenado, ou seja, é preciso que em primeiro lugar nós abramos o nosso coração para o mistério da Trindade. É como se Deus estivesse o tempo todo batendo na porta do nosso coração, implorando, porque Ele ama. Quem se ama se humilha, quem ama se humilha. E Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, né? Como fala o Evangelho. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê. Agora, a gente precisa entender que tipo de amor é esse, que tipo de vida é essa que o Senhor nos apresenta. Não é essa vida que nós vivemos hoje. A gente não vai tomar e comer daqui a pouco, né, o corpo e o sangue do Senhor, né, e vamos viver uma vida eterna aqui. Vamos ser eternos aqui. Não. Isso, aquilo que Jesus está falando no Evangelho de hoje, queridos, né, não é algo para aqui, é algo para a eternidade. Por isso é difícil a gente compreender, porque nós estamos tão somos tão agarrados
atentarmos a essa realidade, que infelizmente nós temos dificuldade de compreender o que Deus fala para nós. Quando nós nos fechamos ao amor de Deus, quando nós nos fechamos, não é culpa de Deus, é culpa nossa. É nossa. E aqui também não interessa a gente ficar se culpando. A gente só precisa abrir o nosso coração para essa trindade que o tempo todo ama, que o tempo todo manifesta o seu amor, o tempo todo manifesta a sua misericórdia. E quer ver um exemplo disso? A igreja, os sacramentos, onde, dispensando os sacramentos, a igreja nos acompanha do início ao fim da nossa vida. Nós nascemos para uma vida nova com a trindade. Nós não somos batizados? Como é que está lá no rito do batismo? Eu te batizo em nome de quem? Do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, começamos a nossa vida já estando sendo nós, já sendo inseridos cada um de nós nesse mistério da trindade. É como se corresse um rio e nós estivéssemos sendo assim, já despontados, desaguados nesse rio, que é o mistério de amor, que é esse Pai que nos ama o tempo todo, que é esse Pai que espera que nós o acolhamos. Olha que parece que a dinâmica muda, né? Só que tudo isso só pode ser experimentado graças ao Cristo, que, sendo amado, né, pelo Pai e pelo Espírito, habita no meio de nós. Nós, ao contrário, nós não sei que nós agora nesse tempo, né? Mas no tempo dos judeus, lá onde o Cristo estava, né, chamando os apóstolos, ele foi negado. Mesmo ele tendo sido lançado ao mundo como trigo de Deus, ele foi pisado, ele foi renegado, ele foi crucificado, ele sofreu a paixão. Mas é preciso a gente entender também, queridos, que tudo isso não aconteceu por acaso. Jesus não é um plano de Deus fracassado, pelo contrário, é um plano de Deus realizado e vitorioso. Poxa, Paulo, mas deu errado com a morte. Não, deu não. Não, pelo contrário, deu super certo. Porque o Cristo, em todo momento, ele foi obediente. E aqui a gente pensa, a gente olha só para a cruz, mas a gente esquece dos processos que antecedem a palavra final do Cristo na cruz, que não é uma palavra de morte. Mas qual é a palavra do Cristo na cruz, antes de morrer? Pai, até choramos, entendendo? Ou seja, marcou todo o nosso coraçãozinho emocionado, né? Mas na hora a gente esquece. Pai, em tuas eu entrego. Ou seja, tem uma comunhão, tem uma unidade, tem um mistério que é revelado, a íntima ligação entre o Pai e o Filho que não foi desfeita e nunca será, e não tem como ser. Agora, essa unidade, queridos, ela precisa ser vivida, e nós vivemos ela todas as vezes que invocamos a Trindade. Como eu dizia, desde o batismo, todos os sacramentos que a igreja celebra e administra e dispensa, sempre com em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É esse amor, queridos, que gera o seu Filho, inclusive, para a igreja, para que nos alimente com o pão, para que nos oriente com a sua palavra e para que nos oriente a permanecermos no lugar da comunhão. Olha que coisa bonita a gente partir da segunda leitura, quando nós percebemos São Paulo dirigir as suas palavras à comunidade de Corinto. A comunidade de Corinto é uma comunidade terrível, muito desafiadora, muito perigosa, né? O apóstolo tinha que ficar o tempo todo com dedos, mas ele vinha com a palavra, e a palavra era uma palavra de autoridade, não era uma palavra autoritária, era uma palavra de autoridade. E São Paulo dizia: alegrai-vos. Como é que eu vou me alegrar se a comunidade está dispersa? Como é que eu vou me alegrar se o apóstolo está percebendo que a comunidade não está vivendo a unidade, a comunhão? Está cada um para um canto, está cada um vivendo a sua vida. E hoje a gente percebe isso na nossa vida católica também. A gente absolve, a gente vive aquilo que interessa. Não é assim? Eu não sei por que muitos se chamam católicos, inclusive. Tem outro nome, inventa outro, ventilador, luz. Mas a gente dizer que é católico e ficar só no que agrada, não é católico. O que significa a palavra católico? Você tem medo não?
uma fé que é universal, não é uma coisa isolada, mas é uma unidade. É uma unidade. E a gente precisa viver mais isso no nosso tempo. Por isso que São Paulo começa a falar com alegria. Alegrai-vos, porque quem não está na unidade está na tristeza. Quem não vive a unidade vive sempre triste, vive sempre de cara emburrada. Quem não está em unidade é sempre aquele insuportável. Não precisa apontar para ninguém, né? Mas quem está fora nunca vai ser feliz. Quem está fora da comunhão nunca vai viver uma verdadeira alegria. Por isso que São Paulo adverte essa comunidade, mesmo com dons, carismas, com a sua diversidade, né? São Paulo diz: irmãos, alegrai-vos. E agora, ele dá um motivo da alegria, ele dá um caminho para permanecer na unidade, né? Trabalhar. É uma palavra muito difícil, né? Quem quer trabalhar hoje, né? A gente está entregando o mínimo. Já é assim na vida profissional e, infelizmente, a gente quer transmitir tudo isso também para a vida espiritual. E aí é o caos. Porque se para Deus a gente entrega o nosso mínimo, para todo o resto é menos ainda. Coloca isso no teu coração, começa a pensar sobre isso, sobre o que você está entregando para Deus. Embora Deus não precise de nada seu, mas o que você está entregando, o seu trabalho para Deus. São José Maria Escrivá deixava isso muito claro, muito assim vivo, quando ele, né, falava para isso, pregava principalmente para as famílias. E aqui a gente tem até esse aspecto, né? A gente deve fazer bem aquilo que Deus colocou para nós como vocação. Padre, mas o papai, não interessa, patrão. Deus te deu um dom, e é esse dom que precisa ser vivido, colocado em prática com alegria. É esse dom que precisa ser esforçado, trabalhado a todo momento. Trabalhai no vosso aperfeiçoamento, ou seja, na sua dinâmica, naquilo que Deus te entregou, naquilo que Deus te deu para o bem, e não pense que é para você. Muitos pensam assim, e aí está a desgraça da nossa natureza humana. A gente pensar que os nossos dons, os nossos carismas, até mesmo a nossa profissão, aquilo que Deus entregou para nós é só para nós. Não é. Não é. Tudo isso deve ser colocado, orientado, dado de maneira comum. Os profissionais, né, as diversas profissões que existem aí, eles não existem só por si, mas eles existem em favor do outro. O administrador, o médico, o psicólogo, né, o físico, quem ensina matemática, o músico, não é para si, mas é para o outro. E se nós pensamos de maneira diferente, e aí sim a gente está vivendo de maneira alienada. Encorajai-vos, cultivai a misericórdia, vivei em paz, e o Deus do amor e Deus da paz estará convosco. Vejam, para que esse Deus, né, da Trindade, o Pai é o... Para não dormir, só para não dormir, vai. O Pai é o que ama, né? O Filho e o Espírito Santo, para que esse mesmo Deus que não se divide habite em nós, faça parte de nós, e nós também estejamos inseridos nessa unidade. O que a gente precisa fazer em primeiro lugar? Alegria. Alegria do dom de Deus. Alegria é uma característica de quem já vive em comunhão com Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O trabalho também. O Cristo não trabalhou, ele ficou dormindo o tempo todo. Me serve, Pedro? Me serve, Tiago, João? Foi isso? Não foi. Pelo contrário, ele, aprendendo de sua mãe, né, a serva, foi aquele que colocou em prática que ele deveria trabalhar. E ele trabalhou aperfeiçoando os apóstolos, aperfeiçoando os dons que cada um deles tinha. Não foi isso que o próprio Cristo fez, inclusive, quando ele entrava nas comunidades, inclusive a sua própria terra natal, onde ele não foi recebido? Ali naquele lugar ele encorajava as pessoas que já estavam sem coragem, já estavam sem ânimo, inclusive de viver a própria vida. O Cristo é aquele que é alegre, trabalhando no aperfeiçoamento, ele vai encorajar a igreja. E a igreja vai encorajar o povo de Deus, vai encorajar a sociedade. O Cristo, a igreja, os apóstolos eram aqueles que cultivavam a concórdia, a paz, e aí sim, o Deus de amor, Pai, Filho e Espírito Santo, estará sempre convosco, sempre conosco. Do contrário, não. Só que a gente precisa ter tudo isso, tudo isso. Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo, não é um beijo falso, tá certo?
Vou lembrar de novo, não é um beijo falso, é um beijo santo, é o ósculo da santidade, né? É o beijo do respeito, do amor, da caridade, daquele que acolhe. Esse é o gesto concreto daquele que quer abraçar, quer viver a unidade, quer tocar, né, os dons, aquilo que era aperfeiçoado, aquilo que recebeu de Deus. Todos os santos nos saúdam. Aqui São Paulo quase que termina, né? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus. A gente começa a missa assim, né? E a comunhão do Espírito Santo estejam sempre com todos nós. É isso que a gente celebra em toda a Eucaristia. É assim, de igual modo, que a gente começa, inclusive, a Santa Missa. É com essa saudação. Só que essa não é uma saudação bonita, não, pelo contrário, é uma oração. É um caminho que nós devemos percorrer. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Quem está fora, não é que Deus queira que esteja condenado, quem está fora fez uma escolha, e não é culpa de Deus as nossas escolhas, é culpa nossa. A gente não pode, eu não posso ser responsável por aquilo que você pensa, por aquilo que você está entendendo sobre o que eu falo, não é problema meu. Mas é preciso que a gente tenha uma responsabilidade sobre aquilo que Deus nos orienta a viver. Por isso, queridos, não saiamos da unidade, permaneçamos no lugar onde Deus se revela. Não tentemos, assim como Santo Agostinho foi tentar desvendar o mistério da Trindade e tomou uma pequena rasteira, uma pequena puxãozinho de orelha, dor de cabeça, se tivesse algum, né? Mas ali ele era chamado a permanecer na unidade. Seu trabalho estava sendo ótimo, uma teologia maravilhosa, mas era preciso viver. Não dar exemplo, mas era preciso viver. Viver e estarmos dispostos ao mistério da Trindade. Que é servir, que é entregar todos os nossos dons, trabalhar os nossos aperfeiçoamentos, não só na nossa vida profissional, mas os nossos dons e carismas, aquilo que o próprio Espírito fez descer em Pentecostes. E pensamos, portanto, esse mesmo Espírito que desceu sobre Maria, para que pudesse gerar o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, que esse mesmo Espírito Santo desça sobre nós e faça com que a Trindade Santa permaneça na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos de pé.